45. Mais alguém? 46. Então. Pronto? Podemos? Tudo bem. Já dá para ter uma amostra, né? Uma amostragem da turma. Ok, vou publicar os resultados, só para a gente ver, tá bom? Então, olha só, aqui, né? A gente tem que 23 pessoas, 49%, quase metade, acham que o arco é mais alto. 47% acham que ele é igual, então, e apenas 4% acham que ele é mais largo. Tá? De toda forma, pessoal, aqui, vamos ver qual foi o total de votações. Aqui, peraí. Dos 46 que votaram, né? 47 que votaram, né? Por aqui. Tá? Dos 47 votantes, 47 cientistas votantes, a gente teve 3 conclusões diferentes, percebo, que foram comparar uma coisa simples, teoricamente simples, claro que é uma brincadeira. Tivemos 3 tipos de conclusões diferentes, e sendo que, na verdade, praticamente metade achou uma coisa e metade achou outra, né? E agora, em qual conclusão eu confio? Nos que publicaram artigo falando que ele é mais alto ou nos outros artigos que falam que é igual, percebe? Estão percebendo o que acontece quando a gente pode acontecer quando a gente tira conclusões? Olha só, vamos ver a resposta. Resposta é que o arco é igual, 630, aqui está medida em pés, tá? 630 de altura por 630 de largura. Então, a gente tem que quase 50% da turma teria se confundido na hora de tirar a conclusão. É claro que é uma conclusão da parte de arquitetura, não é da nossa área, mas assim, né? Vocês percebem como é fácil a gente olhar e fazer um juízo ou tirar uma conclusão e muitas vezes essa conclusão não ser tão confiável ou não ser realmente fidedigna ao fenômeno. Então, se a gente for, o que eu pergunto, será que se isso fosse uma questão sobre um tratamento de Covid, sobre eficácia, né, de hidroxicloroquina ou N coisas, será que a gente poderia tirar conclusão assim? Metade acha uma coisa, metade acha outra? Será que na área da saúde é possível tirar as conclusões assim? Por achismo, né? Imagina se fosse assim, né? Eu olho e já vou concluir. Eu pego meu TCC, olho a minha planilha, já vou sair escrevendo todas as conclusões. Será que é possível? Quando é o nosso TCC, a gente pensa que não tem problema, né? Mas tem, né? Mas tem. Numa era de fake news aí, a gente sabe como tem, ainda mais na área da saúde, né, pessoal? Que as conclusões podem e valem vidas. Pode resultar em perda de vidas, uma conclusão sobre determinado medicamento que não tem validade científica. Então, a gente, na verdade, o presidente usa o achismo. Não vou manifestar com relação à política da Marcela, mas esse método do achismo, infelizmente, é muito usado. E o pior, na área da saúde também. Se fosse só na parte de politicagem, etc., né, apesar que mesmo assim tem implicação na vida das pessoas, mas, enfim, às vezes são pessoas com menos conhecimento, né, mas as pessoas que estudam, ainda mais que estão na área da saúde com essa responsabilidade de lidar com vidas, não podem, né, não podem tirar conclusões por achismo, né. Então, olha só, qual que seria a resposta correta, na verdade? Se, depois desse nosso raciocínio, se eu mostrasse o arco de novo para vocês, a resposta correta não seria nem A, nem B, nem C. Seria, não posso tirar uma conclusão por achismo. Qual que é a alternativa correta? Não sei. Não tenho as medidas para fazer a comparação, vou estar chutando. Não é verdade? É claro que vocês só tinham letra A, B e C, era uma brincadeira, mas é para vocês refletirem, tá bom? E é essa reflexão, pessoal, que vai levar a gente sobre a principal pergunta que rege a estatística inferencial, certo? Que são as perguntas que é o levantamento e confirmação de hipóteses nulas e alternativas, que se perguntam se as coisas realmente são iguais ou diferentes, se as coisas têm relação ou não, estão associadas ou não, né? Então, esse raciocínio, ele é a base, é a pedra fundamental, vamos dizer, do que a gente chama de estatística inferencial, testes de hipótese ou testes de significância, tá? Ou seja, eu acho determinada coisa, mas, né, eu vou ter que ter alguma forma
metodológica, algum método científico de conseguir chegar numa conclusão com uma certa segurança. Então, foi isso que os estatísticos desenvolveram desde o Fisher, lá em 1920, começaram a ter essa clareza que não era possível cada um sair tirando a conclusão de como quisesse na ciência, né? E que sim, que tinha que ser desenvolvido e adotado um método para que a gente conseguisse tirar conclusões com um determinado nível de confiança ou nível de significância, também conhecido por P, Pzinho, tal P menor que 0,05, né? Já ouviram falar? Sim, então é dele que nós vamos falar agora, né? Então, tá vendo como a gente vai, né? Quando a gente já está falando do teste estatístico. Então, pessoal, diante desse impasse na validade, de como validar uma conclusão científica, né? Justamente adotou-se a estatística. Ela acabou se tornando uma linguagem mundialmente adotada e exigida a revistas que, se você não aplica, não aplica o devido teste estatístico, não publica, a grande maioria, para ser bem sincera, tá? Eles já devolvem na hora, os dados não foram analisados estatisticamente, e já negam na hora, certo? Então, o que acontece? A estatística acabou sendo uma ciência adotada mundialmente em várias ciências, inclusive ciências da saúde, né? Para a gente poder comparar as coisas e tirar conclusões controlando a probabilidade, ou P, dessas conclusões estarem erradas, para que minha conclusão tenha mais chance de estar certa. Tá? Então, esse é o fundamento aí dos testes de hipótese, tá bom? A gente controlar a probabilidade de tirar conclusões erradas. Isso é o que a gente vê nessa curva de probabilidade. Ai, meu Deus, agora, né? Não, pessoal. Se a gente entender o raciocínio dessa curva, a gente consegue entender praticamente o raciocínio de quase todos os testes estatísticos. Tá? Professora, a professora está falando de teste estatístico. Vai ter que fazer fórmula? Vai, mas quem vai fazer é o computador do programa estatístico que você, com o seu orientador, escolherem. Não é você na mão, tá bom? Calma, então já não se apavore enquanto isso, por favor. Vamos lá. Primeiro vamos entender o conceito, porque como eu já falei, se algum de vocês, se é uma distribuição de Gauss, não, ela é uma curva de probabilidade, mas ela tem um formato, sim, gaussiano, que é uma curva em formato de sino, né, de uma distribuição normal, aproximada, mas ela é uma curva de probabilidade, na verdade, distribuição de probabilidade, tá? Então, olha só, o que eu quero dizer, mesmo que eventualmente você opte por não aplicar a estatística inferencial, os testes estatísticos, que eu vou citar um deles daqui a pouco, tá? Ainda assim, você vai encontrá-los em N publicações da área da saúde, na grande maioria, e você tem que conseguir interpretar, senão você não consegue interpretar as conclusões científicas, tudo bem? Por isso desse nosso raciocínio e por isso da gente pelo menos ter familiaridade com saber quais são os principais testes, ok? Como que é esse raciocínio? Olha só. Quando eu for comparar alguma coisa, esse raciocínio que é a base dos testes da maioria dos testes estatísticos, paramétricos, tá? Quando eu for comparar alguma coisa, pessoal, então eles definiram que a gente deveria adotar um critério com curvas de probabilidade, tá? Como que funciona? Então, se eu quero comparar duas coisas, então, nessa curva de probabilidade, como que eles definiram que seria? Que aqui no meio, a grande parte da curva, 95% da curva, aqui, dessa área sobre a curva, seria a probabilidade de duas coisas serem iguais. Então, você compararia as coisas, compara as médias, o N, nas fórmulas estatísticas, tá? Que eu vou só mostrar para as 3 ou 4 principais fórmulas que a gente mais usa na saúde, para vocês verem o que vai dentro dessa fórmula, que o programa calcula. Então, você compara o seu fenômeno, compara as coisas no seu fenômeno, e aí ele vai te dar a probabilidade, certo? E essa probabilidade vai cair dentro de curvas de probabilidade. Se quando você comparou duas coisas, esse cálculo de probabilidade caiu nessa região, de 95% de chance das coisas serem iguais, quer dizer o quê? Quer dizer que as coisas são iguais, que aqueles dois fenômenos são iguais. Porém, se quando você calcula o pezinho de probabilidade e ele dá um valor, pessoal, tem vários recursos legais, um deles ele calcula a área sobre as curvas, bem interessante, tá? E estatística
estatística eu gosto porque ele é muito versátil para dar aula na área da saúde, porque ele é tudo por Windows, você não tem que digitar nenhuma fórmula, são só janelas. Então, para estudantes da área da saúde, eu gosto muito de dar aula com ele, tá? Porque ele é bem prático de se usar, tá bom? E ele tem alguns recursos interessantes na área de genética, fazer dendogramas com os genes, algumas coisas bem legais para a área de saúde, tá? Por outro lado, tem programas como o R, que você tem que digitar todas as fórmulas manualmente. Então, quem vai usar? Matemático, né? Estatístico, geralmente. Tá? Então, que fique aqui o conselho. Como nós vamos falar do princípio do teste, nada impede que vocês explorem eles. Alguns têm até versões gratuitas. Tá? Ah, professora, mas como que eu faço? Você pode entrar, procurar o nome do teste, né? Muitos deles têm manuais, modelo de planilha, e você pode até mesmo se aventurar. Mas eu aconselho fazer isso junto com o seu orientador, porque ele já passou por tudo isso com algum desses programas, e ele vai te ajudar muito mais, te avançar muito mais, tá bom? Dentro de algum deles, se assim você desejar. Lembrando que a estatística descritiva eu considero obrigatória, essencial, porque não tem como você descrever o seu fenômeno. A inferencial, eu particularmente, apesar de saber que as revistas exigem, para o TCC, eu considero que vai depender muito do que o orientador vai querer desenvolver com você, tá bom? Ou avançar, e vai depender do tipo de estudo, tá? Há estudos com dados secundários, por exemplo, que não tem, às vezes, como aplicar tantos recursos. Com dados qualitativos, às vezes, tem algumas restrições, tá bom? Então, conversem com o orientador, tá? Então, aqui, ó, foi o que o Vitor perguntou, né? Qual é o melhor, né? Depende de como que é o seu estudo, qual a experiência do seu orientador e da equipe. Ó, a equipe, pessoal, análise estatística, tá? É o grupo de pesquisa. A orientadora é você, os colegas, tá bom? Então, não se cobre de ter que fazer isso sozinho, tá? E da disponibilidade do software. Então, tem mais esse detalhe. Por exemplo, EPINFO é gratuito. Prisma já é um programa pago. Algumas pessoas têm licença, alguns usam versão alternativa, né? Versão demo. Estatística é um programa pago, né? Por exemplo, eu tenho uma licença compartilhada de 2 pessoas, né? Mas ele é pago, né? E eu venho pedindo para a universidade comprar há 5 anos, que até agora. O dia que chegar esse programa, acho que eu vou pôr uma faixa lá na frente do prédio de medicina, certo? que chegou o programa para a gente pôr no laboratório de telemedicina, né? Vai chegar esse dia, né? Mas enfim, né? Tá bom. Então, o que eu quero dizer é que há vários, e os diferentes orientadores têm experiência com diferentes tipos de programa estatístico. Bom, pessoal? E agora, finalmente, e creio que a gente não deva passar muito das 4h30, tá? A gente tocou direto, né? Nós vamos falar do teste estatístico, veja, do teste estatístico, que é mais aplicado para dados qualitativos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, você vai ter o seu dado qualitativo, sexo, né? Vai escolher faz a tabela ou o gráfico, tá? E você, geralmente, na maioria das variáveis qualitativas, é possível aplicar este teste. Professor, é só um teste? É o mais usado, porque as variáveis qualitativas, como são conceitos, masculino, feminino, como são uma coisa conceitual, elas têm restrições na hora de fazer análise estatística, porque a estatística é uma ciência baseada na matemática, numérica. Tá? Então, semana que vem, quando a gente falar de variáveis quantitativas, e aí eu já vou avançar mais rápido, porque hoje eu queria fazer todo esse raciocínio inicial para resgatar com vocês desde o nosso último encontro. Semana que vem, a gente já vai falar das variáveis quantitativas, aí a gente vai ter várias opções de teste estatístico, então a gente vai falar de mais de um, tá? E das aplicações. Como o dado hoje a gente está falando dos qualitativos, o principal tipo de teste se chama teste de associação. Ou seja, a gente vai ver se dois grupos de variáveis qualitativas estão associadas, se um fenômeno está associado ao outro, ou não, tá bom? Nesse caso, e agora eu vou voltar naquela curva de probabilidade. Deixa eu ver se ela está aqui ou eu deixei o slide errado lá atrás mesmo. Pelo jeito, sim. Vou ter que voltar lá, tá? Desculpa aí, gente. Aquele slide ficou fora de ordem. Nem eu sei dizer o porquê aqui, tá? Quando a gente vai fazer um teste de associação, a gente tem aquela curva de probabilidade que a gente já falou, tá? Para variáveis qualitativas, a gente aplica esse teste de associação. Como eu falei, é um dos mais usados. Só que aí o que a gente vai perguntar não é se uma coisa é diferente da outra, mas sim se os dois fenômenos são independentes ou não.
ou se eles têm alguma associação. Será que o câncer tem associação com o fato de fumar ou não? Ter câncer ou não? Vacinar ou não? Será que tem associação com pegar coronavírus ou não? Veja, são coisas qualitativas que eu quero ver se um fenômeno tem influência sobre o outro, está associado ao outro. Então, se chama o teste de associação. E aí o que eu pergunto é, os dois fenômenos são independentes? Tá? Se eles forem independentes, então o meu P vai cair aqui nessa faixa. E se a chance deles serem independentes for muito baixinha, for menor que 0,05, então eu vou assumir que, na verdade, os fenômenos não são independentes, e sim que eles têm uma associação. Tá? Então percebam, a curva é a mesma. O que muda é a pergunta e a conclusão. Tá? Vamos mostrar qual é o teste e o raciocínio dele, que vai facilitar a compreender. Apesar que eu sei que esse raciocínio não é fácil a gente associar. Então vamos lá. Esse teste de associação que segue esse princípio naquela curva de probabilidade, que a gente vai usar para variável qualitativa, ele se chama teste de associação, teste de Chi quadrado ou exato de Fisher. Já ouviram falar? Sim. Chi quadrado, alguma vez na vida já devem ter lido em algum artigo, tá? Como ele é um teste até que relativamente simples, então ele é também bastante usado. Tá? Então, o teste Chi quadrado é um teste que vai comparar as proporções, tá, entre duas variáveis qualitativas. Tá? Então, se as proporções, né, são iguais, tá, ou não, certo? E se dessa forma, se são iguais ou não, acaba se comparando também se os fenômenos, tá? Um fenômeno influencia na variação do outro fenômeno. Um influencia no outro ou não, tá bom? Então, a gente geralmente aplica esse teste quando a gente tem tabelas 2x2, desse jeito. Professora, tá meio complicado. Como que é isso? Olha só, né? Ele é um teste, essa é a fórmula dele, que você nunca vai ter que fazer. Eu tive que fazer na minha época de graduação, tá, gente? Com calculadora científica, 1 por 1. Bem torturante, mas enfim, hoje é um enter que faz, que quem faz é o computador. Professora, na sua época não tinha computador? Tinha, mas era uma coisa de outro mundo. Era uma coisa caríssima, não era toda universidade que tinha, tá bom, etc. Tá? Então, essa é a fórmula do teste Chi quadrado. Basicamente, ele soma e compara frequências, né, que foram observadas ou esperadas, tá? Eleva ao quadrado e divide aqui. Lotava o quadro de fórmulas, né, Rafael? Pois é. E dá-lhe calculadora científica. Na época, por exemplo, meus amigos, ninguém quase tinha laptop. Era uma coisa caríssima. Celular era impossível, era caríssimo. Naquele tempo. Tô ficando velha mesmo, tenso, né? Vamos lá. Então, essa é a fórmula do teste Chi quadrado. A gente vai aplicar ele quando a gente tem... Esse aqui vai ser o exemplo que a gente vai fazer de tabela dinâmica, para vocês verem. Quando a gente tem tabelas 2x2, ou seja, você tem uma variável qualitativa, como a nossa, sexo, masculino e feminino, tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei um grupo de estudantes que tinham respondido masculino e feminino e criei uma outra variável qualitativa. Criei os dados, tá? Se a pessoa utiliza a vitamina D, visando suposta prevenção de coronavírus, né? Porque a D é uma das quais tem estudos, como a K e outras, né? Ou se não utiliza a vitamina D. Então, eu quero saber, né, se essa proporção de homens e mulheres que usam ou não usam, se ela é igual ou se ela é diferente, de forma que o sexo influencia, na verdade, em usar mais ou menos a vitamina. Percebe? Então, sempre que eu for fazer o teste Chi quadrado, eu tenho que chegar numa tabelinha 2x2, dessa forma aqui, tá? Isso se chama tabela 2x2, tá bom? Então, vamos fazer isso agora lá no Excel, tá? Vai ser a última análisezinha que a gente vai fazer hoje, assim, de montar essa tabela dinâmica, bom? Porque rodar o teste estatístico em si, eu só vou mostrar aqui para vocês no programa como que a gente roda esse teste, porque vocês não têm o programa aí, e porque eu nem sei se o orientador de cada um de vocês, qual é o programa que vai usar. Mas é legal a gente ver como ele funciona e entender, tá bom? Então, nós vamos fazer a tabela 2x2, até porque ela é útil para vocês também fazerem uma outra forma de contagem dos dados de vocês. E depois disso, eu vou mostrar como
que é o resultado do teste Q quadrado e o que ele significa, tá bom? Para a gente conseguir interpretar. Então, vamos lá no Excel novamente, tá? Nós vamos fazer agora, é um grupo de dados e a gente, a partir dele, vai fazer o que a gente chama de tabela dinâmica, tá? Aqui, pessoal, no Excel, nós temos a planilha 1, que se chama, tá como Sheet 1, aqui para vocês, né, que é a folha 1, tá? E temos aqui do lado a planilha 1 em português. Nós vamos nessa outra planilha, tá? Veja que ali embaixo do Excel tem várias abinhas e você também pode gerar o seu assim, você põe várias abinhas para as diferentes variáveis, né, que você queira, tá bom? Estou esperando aparecer aqui, que tá meio... Ah, foi, tá? Não foi. Janela, vai. Tá. Então, eu venho aqui na planilha 1, apareceu aí para vocês? Agora foi. Tá. Então, eu venho aqui na planilha 1, tá bom? Acharam ela aí do lado? Não é aquela primeira que a gente estava antes. Essa, vocês deixem ela aí, semana que vem, nós vamos usar ela novamente para os dados quantitativos de idade, né, e IMC. Nós vamos aqui do lado nesse outro, onde eu peguei alguns dos alunos, tá? Assim, aleatório, e atribuí, se usava, em um questionário, tinham respondido que estavam fazendo uso de vitamina D, sim ou não, tá bom? Aqui, ó, sim ou não, tá? Então, vamos dizer que agora eu quero, né, transformar esse fenômeno, esses dados, numa tabela 2x2, para daí poder fazer um teste Q quadrado. Será que tem a ver, dependendo do sexo, está fazendo mais uso de vitaminas ou não? Não sei, né? Posso tentar enxergar isso numa planilha 2x2 e fazer um teste Q quadrado para tirar uma conclusão, certo? Com um controle de chance de ser uma conclusão errada, tá? Ou seja, com 95% de certeza, tá bom? Então, como que a gente faz? Primeira coisa é a gente fazer a tabela dinâmica. Então, olha só. Primeiro, podem abrir a planilha de vocês, tá? Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa de fazer. Eu aconselho que, se alguém se perder no meio, possa tentar de novo fazer em casa, tá? Porque tem também nos slides as etapas, já vou mostrar. Primeira coisa, a gente vai selecionar a área que a gente quer analisar. Então, eu vou pegar aqui, vai ser desde a linha 1. Eu quero analisar o sexo, a vitamina D, duas variáveis qualitativas, tá? Se usa vitamina ou não. Eu vou arrastando, eu vou selecionar tudo aqui, tá? Eu quero analisar tudo isso aí. Eu arrastei por tudo. Não sei se... Por que aqui não aparece? Deixa eu fechar minha câmera de novo. Eu acho que vai aparecer, mas eu acho que está atrasado. Ou não, né? Apareceu quando eu estava selecionando? Ah, não, já... Apareceu agora? Cadê eles? Não, né? Tá. Então, selecionem isso, as duas colunas, só que não a coluna toda, tá? Só até aqui, até o 38, que eu peguei aqui com menos gente, só 38 pessoas. Selecionem lá onde está escrito sexo e vitamina, até essa última pessoa, tá? Bom, ok. Aí, nós vamos aqui em cima, ó, em inserir, no mesmo local que tinha inserir, tinha a opção de inserir gráficos, só que nós vamos inserir tabela dinâmica. Estão vendo aqui, do ladinho? Está enxergando aí na RNP isso ou não? Porque ele está vindo com atraso, aqui nessa tabela dinâmica, estão vendo aqui, pessoal? Sim? Sim. Positivo, ok, então vamos lá. Tabela dinâmica, você aperta, ele vai aparecer essas coisas aqui. Pode deixar apertado nova planilha. Deixa do jeito que tá bom? Pode deixar assim, ok. Só aperte ok, tá bom? Apareceu isso aí agora para vocês? Alguém fala? Peraí que eu não tô na sala. Tá positivo, ok. Então vai aparecer isso, ótimo. Então agora que apareceu isso, simplesmente nós vamos arrastar aqui, ó. Agora olhem para o lado direito aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver o modelo que eu tinha feito, só para eu fazer igual, para ela já sair certinho, para ficar mais fácil. Espera aí só um pouquinho. A gente vai arrastar aqui, tá? Aqui. O sexo, eu vou colocar. Eu vou apertar aqui, que eu quero que ele faça uma tabela com o sexo e a vitamina D,
tá? Só que o sexo, eu quero que ele fique nas linhas e a vitamina D nas colunas. Ó, o sexo vai ficar nas linhas e a vitamina D nas colunas. Tem que ficar igualzinho tá aqui. E aí eu quero que ele me dê a soma da contagem de quem é feminino, se usa vitamina D ou não, e de quem é masculina. Então eu vou arrastar essa vitamina D aqui na soma dos valores, ó. E aí, deixa eu voltar lá para ver vocês. Tá dando certo por aí, gente? Pode repetir? Sim, ó. Você aperta esse ticket aqui, Matheus, tem que ticar no sexo e vitamina D. Quando você fizer isso, ele vai aparecer sexo e vitamina D aqui embaixo. Aí você deixa o sexo nas linhas e arrasta a vitamina D aqui para as colunas. Para um quadrinho que está escrito colunas aqui em cima. Ok. E aí, a vitamina D que estava aqui, você também pega ela de novo e arrasta aqui para essa soma de valores. Então, aqui embaixo, ó, tem que ficar exatamente desse jeito aqui. É só você ir arrastando as coisas. E aí, ele vai gerar uma tabela para você, igual essa que está aqui do lado, ó. A única coisa que eu vou mudar aqui, para ficar igual a que eu tinha feito na aula, eu vou apertar aqui em cima, ó. E vou falar para ele classificar primeiro sim e não. Deixa eu ver se era assim mesmo que está a minha. Isso. E depois eu quero que ele coloque primeiro masculino e depois feminino. Pronto. Só mudei a ordem aqui, tá? Só apertar nessa flechinha que eu consigo mudar qual que vem primeiro. Sim ou não, masculino ou feminino. Então, isso se chama tabela dinâmica, pessoal. E eu posso aplicar isso para quaisquer duas variáveis. Matheus conseguiu? Sim. Duas variáveis qualitativas. É fumante, não fumante, vacinado, não vacinado, toma vitamina ou não toma, enfim. O que quer que você queira, que seja qualitativo, você consegue aplicar. Professor, e se tivesse mais de duas categorias? Se fosse o IMC, tá? Vamos dizer, o trófico, sobrepeso, obesidade, não tem problema. Ele classificaria e aparecer as 3 linhas aqui, tá? Ana fez, mas não preencheu. Ana, é que você aqui do lado direito da tela, você tem que olhar e tem que estar preenchido igualzinho. Eu deixei aqui, ó. Você tem que fazer um ticket no sexo, vitamina D. E embaixo, à direita, tem que estar aparecendo a vitamina D, o sexo e a vitamina D, exatamente igual tá aqui na direita, nos campos da tabela dinâmica. Senão ele não preenche mesmo. Ele só preenche a hora que preenche aqui do lado, entendeu? Oi. Oi? O que foi? Olha, eu a princípio não aplico, eu só uso ela para essa função, porque depois disso eu pego os dados dela e jogo num programa estatístico para fazer o Q quadrado, entendeu? Eu uso ela para essa finalidade. Agora, se algum orientador aplicar filtro para alguma outra coisa ou não, aí tem que ver dependendo da vivência de cada professor, entendeu? E do tipo de dado que ele trabalha, tá? Então, eu uso geralmente com esse intuito só, tá? De obter os dados, e aí depois a análise estatística, subsequente, eu faço em outro programa. Porque o Excel, para mim, não é um bom software estatístico, ele é uma planilha só. Tá? Então, outras funções eventual. O Excel, na verdade, tem um mundo de funções, tá, gente? Até mesmo testes estatísticos. Mas, particularmente, ele não faz com a mesma complexidade que os softwares que eu citei para vocês, tá? Tá, a contagem não acompanhou. Ok, peraí, vamos fazer de novo isso, rapidinho, não tem problema. Deixa eu desfazer aqui. Voltar. Ó, quem quiser desfazer, porque é uma coisa bem rápida, tá? Assim, mas para fazer sozinho do zero, às vezes não é tão rápido, né? Tem que fazer pelo menos uma vez aí, junto, certo? Para depois. Então, pessoal, olha só, vou só mostrar novamente. Também dá para ver novamente pelo slide, quem quiser depois, tá? Então, ó, se quiser olhar e depois tentar fazer, às vezes olhando, conforme eu vou falando, fica mais fácil. Seleciono toda a região, tá? Ó, seleciona, inserir, tabela dinâmica, tá? Ok, pronto. Aí, ele aqui ao lado, ele vai aparecer, tá? Essas coisas todas em branco. Eu tenho que preencher, senão a tabela minha não vai ser gerada. Eu aperto um ticket no sexo, um ticket na vitamina, aqui ao lado, tá? Eu não mexo lá naquela tabela que tá surgindo, deixa ela lá. E aí apareceu aqui embaixo sexo e vitamina, eu deixo o sexo nas linhas, aperto em vitamina, arrasto para as colunas,
E pego novamente vitamina e falo e ponho ela em valores para ele dar os resultados, senão vai ficar em branco, tá? E depois ainda eu quis mudar a ordem, eu quis primeiro deixar quem usa as vitaminas e quis primeiro deixar o sexo masculino, tá? Então foi assim que ela apareceu, preenchida, tá? Aqui, ó, deixa eu só interromper aqui. Mas não se apavorem, porque isso aqui tem nos slides. Por isso que eu falo, quem também quiser praticar com os próprios dados em casa, tem uns, o print está meio ruim, mas tem. Você vai selecionar os dados, aperta em tabela dinâmica, tá vendo aqui? O print, esse slide vai para vocês, tá? Aí esse não é. Aí mostra que eu tenho, dá o ok, tá? E aí mostra os campos que eu tenho que preencher. Aqui. Aperta sexo, vitamina D, deixa o sexo aqui, deixa a vitamina D aqui, e a contagem, a soma de valores, eu tenho que arrastar também a vitamina para cá, tá? Para ele poder fazer a contagem. Então, esses campos aqui tem que estar preenchido dessa forma, senão a tabela não se completa, tá bom? Então, quem quiser depois pode se arriscar novamente, né? Até chegar nessa tabela aqui. Tá? Esse é o modelo que a gente chegou. Então, é legal, eu resolvi fazer esses prints. Ainda não foi essa contagem. Quando eu passo para baixo, some das colunas. Ana, tem que ver se você selecionou adequadamente. Eu me obriguei a fazer esses prints quando era presencial, não tinha, né? Fazia lá na hora mesmo, o pessoal ia fazendo. Claro, pessoalmente a gente também, né, interage tudo, mas eu me obriguei a montar esses prints e eu acho que assim vai facilitar, porque aqui é o caso que a gente só aprende mesmo fazendo e refazendo. Então, assim, tenho interesse, tenho lá 2 variáveis que eu fiz. Então, você tenta aplicar novamente, seguindo aqui os prints dos slides, tenta aplicar em casa de novo nos seus dados, até dar certo, tá? Ana e Pedro ainda estão tendo alguma dificuldade. Podem, se quiserem, tentando de novo, Ana e Pedro, às vezes fecha tudo e começa tudo do começo, porque às vezes tem alguma outra coisa selecionada ou não selecionada que pode estar levando a esse erro. Onde tem essas flechinhas vermelhas, tem que estar com o ticket, e aqui tem que estar escrito sexo, e aqui tem que estar escrito vitamina D e vitamina D. Como? Você arrasta daqui para cá, tá? Tem que ser dessa forma. Se aqui não tiver preenchido, lá não vai, se aqui não tiver tudo isso aqui desta forma, lá não vai gerar. E tem que estar selecionado os dados na planilha, senão não vai gerar, tá bom? Então, pessoal, como eu estava falando, né, como foi a distância, eu fiz esses prints, e aí facilita para depois vocês fazerem novamente, tá? Então, achei que ficou, né, pode ser que ajude. Então, esse tipo de tabela é legal, porque você consegue cruzar os dados, ou seja, tá? Eu não sei só quantos meninos e meninas tem, mas eu sei quantos meninos tem, e desses, quantos usam vitamina e quantos não usam. Então, eu cruzei 2 fenômenos, até porque eu estou comparando os 2 fenômenos, eu quero comparar, né, se a proporção de meninos e meninas que usam é similar ou não, e automaticamente se o fator sexo está fazendo a pessoa ter mais procura por vitamina D ou não, tá? Sim, eu troquei, eu inverti lá. Eu troquei aqui com aqui e aqui com aqui, mas por que eu quis? Porque aqui já tá, eu tinha feito o slide assim, mas não tem nenhum problema. Lá na tabela tem uma setazinha que você clica e você consegue inverter, mas foi só uma questão de estética mesmo, tá? Não tem problema não, se gerou diferente. O que importa é a contagem tá certa, tá? Em geral, ela tem que ficar, deixa eu ver. Não, aqui eu também já tinha trocado, quando eu dei o print, tá? Bom, então olha só, quando eu chego na tabela 2x2, agora eu, né, fiz a contagem, buscando ver uma associação da proporção dos 2 fenômenos, tá? E agora eu posso fazer um teste estatístico inferencial, ou seja, será que eu posso, vocês já perceberam que eu não posso tirar uma conclusão por achismo, né? Até porque, olha só, né, nesse grupo, nesse exemplo que eu montei, de meninos ficou 21 pessoas, e de meninas, 16. Então, o N é diferente. Então, na hora de eu comparar só olhando, eu podia tirar alguma conclusão errada, mas não porque realmente fosse diferente quem usa vitamina ou não, e sim porque o número de pessoas que participou do masculino e feminino foi diferente. Então, tem que ter algum teste. O Pedro conseguiu. Tem que ter alguma forma de eu tirar uma conclusão sobre isso. Essa forma é aplicando um teste estatístico.
Esse teste se chama teste Q quadrado, tá bom? E eu vou aqui rodar ele ao vivo no programa Estatística só para vocês verem o quanto é fácil. Tá? Então, esse é um software estatístico, já eu vou por ele aqui só para vocês conhecerem. E se, quem sabe, tem interesse de ir buscar também com o orientador. Aqui mostra, aqui já fazendo o teste Q quadrado, eu vou fazer ele ao vivo na tela maior, só para vocês verem a rapidez que é, tá bom? E aí, aqui mostra o resultado do teste, e aí o próximo slide mostra como a gente tira uma conclusão sobre isso, tá bom? Então, eu vou lá abrir ele, o software, e vou pôr ele aqui só para vocês verem ao vivo fazendo, vocês não têm como fazer, tá? Porque o software não está aí. Mas só para vocês entenderem e comecem a ver como é um programa estatístico. Traz vários tipos de testes, tá? Análise de variância, tá? Então, tem bastante coisa para ser explorado nessa questão da estatística aplicada à saúde, tá? Então, peraí, deixa eu lá abrir o programa, deixa eu fechar esse Excel. Acho que também posso fechar. Tomara que ele compartilhe, né? O Excel, pelo menos, conseguiu compartilhar a tela. Vamos ver se ele vai... Tem que compartilhar o estatístico. Tá bom. Deixa eu ver. Já estamos quase no final, tá, pessoal? Não se... Eu só vou vendo diminuindo, né? Ah, sim, só um pouquinho, Vitor, é que eu não compartilhei ainda, tá? Calma aí. Eu quero ver se ele vai... Ah, jogou. Tá, compartilhou. Vai compartilhar agora. Para vocês conhecerem. Então, esse é um software que se chama Estatística, tá? Aqui, tá bom? Então, aqui a gente põe as variáveis nas colunas, os pacientes nas linhas, por isso que é legal a gente já montar o Excel assim, porque quando você vem para o programa estatístico, que não é o Excel, você já tiver igual no Excel, você copia e cola do Excel para cá, e aí já sai o resultado da estatística, a sua conclusão validada, não por achismo, tá? Então, isso que é legal, por isso que eu já ensinei vocês a montar, tudo tem um porquê, né? Por isso que eu ensinei vocês a montarem aquela outra planilha no Excel daquele jeito, para ela conversar com programas, com a maioria dos programas estatísticos, tá? Que são assim. Então, nesse programa, a gente tem vários tipos de testes estatísticos. Deixa eu fechar a minha tela aqui só para ver se minha câmera de novo, para vocês verem melhor. E verem, né? Conhecerem que existe esse recurso, tá bom? E eu também vou mostrar semana que vem. Ó, estatísticas basic, só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, aqui a gente consegue fazer teste de correlação, teste T, análise de variância, tá bom? Simplesmente com poucos cliques você tem o resultado do teste, tá? E aqui, deixa eu só fechar, tá? E aqui nós temos, então, o nosso teste de Q quadrado. Tá vendo aqui tabelas 2x2, pessoal? Cadê vocês? Tá vendo que ele escreve tabelas 2x2? Estão enxergando essa tela compartilhada? Sim, professor. Então, ele mesmo quase já dá o resultado. Ele fala, se o seu caso é uma tabela 2x2, aperta aqui. Você aperta OK, fiquem prestando atenção em como é simples. E eu vou precisar que vocês me falem os dados dessa tabelinha 2x2 que a gente fez. Aí vocês, ou eu posso olhar aqui. Mas seria bom vocês falarem naquela hora. Vocês deixaram na mesma ordem que eu? Alguém anotou aí? Rafael, daquele jeito que eu montei, de sexo e a vitamina sim ou não, sexo masculino e feminino, que eu preciso que me passem desse jeito os dados, senão eu olho aqui no PowerPoint. Alguém anotou? Essa hora da tarde ninguém está anotando mais nada, né? Ainda mais sem intervalo aí que não, ai meu Deus, então peraí, calma. Hã? Masculino, sim, foram 5 e não foram 16. Tá, então peraí, então vai dar certo, calma. Deixa eu voltar lá no programa. Ok, então vamos lá. Então, assim, para fazer esse teste aqui quadrado, tá, pessoal? Eu quero ver essas proporções, se tem associação do sexo com o uso de vitaminas ou não. Tabela 2x2, ok. Olha a facilidade, gente. Pronto, agora vocês vão só me falar, tá? Daquela forma que eu pedi. Então, masculino, sim. Quantos, por favor? 5. Estão vendo que eu estou digitando? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Ok. Masculino, não. Quantos? 16. Ok. Feminino, sim? 13. Ok. Feminino, não? 3. Quanto? 3.
3? Isso. Deve ser 3, porque dá o 16. Aí aqui, ele é em inglês, tá? Esse programa, ó, summary quer dizer, sempre que tem que apertar o summary para ele dar o resultado, tá bom? Pronto. Feito o teste estatístico. Dificuldade, né? Nenhuma. Tá feito o teste aqui quadrado e agora eu posso tirar uma conclusão, tá? Controlando aí a minha chance de erro, uma conclusão com 95% de certeza. Aqui ele dá o valor de P, daquela probabilidade, naquela curva de probabilidade. Nesse caso, eu vou olhar esse P aqui, tá, pessoal? Ó, tá? O P do exato de Fisher, porque esse teste, uma das casinhas ficou um valor menor que 5, então eu tenho que olhar esse. Se todas fossem maiores que 5, eu olharia este P, do Q quadrado, tá? Q square. Mas nesse caso, eu vou olhar este. Tá? E agora vem a pergunta, tá? Então, o teste Q quadrado já está feito. E importante também ressaltar uma coisa, o teste não dá nada além disso, tá bom? Ou seja, por que estou trabalhando isso com vocês? Para vocês entenderem que... calma, Vitor, a gente já vai falar para vocês entenderem. Que o teste estatístico, ele apenas dá a probabilidade. Você que tem que escrever a conclusão, tá? E eu vou mostrar um exemplo disso, para vocês entenderem todas essas etapas, até como a gente faz para chegar na conclusão estatística. Ou seja... Fiz a planilha, fiz a tabela 2x2, que fez a contagem, joguei os dados nesse programa que ele calculou a probabilidade, né, dessas variáveis qualitativas terem as mesmas proporções de quem usa vitamina ou não entre os sexos masculino e feminino. E ele me deu um resultado, esse aqui, ó, tá? Deixa eu parar de compartilhar e voltar para o slide. O resultado que ele deu foi P igual 0,0008. Estão vendo? Ele aplicou a fórmula do teste e esse foi o resultado. Pergunta, este P é maior ou menor que 0,05? Olhem aqui no vermelhinho. Isso é maior ou menor? Menor. Então, para esse dado, eu já poderia escrever isso, ó. P, o resultado, né, desse teste estatístico, P menor que 0,05. Também vou digitar no bate-papo, né? Tá? Professor, então deu P menor que 0,05? Deu. E aí? O que isso significa? Agora vem a parte humana. Porque fazer a fórmula, o computador faz muito melhor do que nós, a gente tem que reconhecer, né? É engraçado, esses dias comprei um celular novo, que o meu não estava dos melhores. Gente, foi apertar um na frente do outro, que um passou toda a informação para o outro em segundos. Eu falei, como eles estão muito à frente do ser humano, né? Quanto tempo a gente não leva, né, para aprender ou para armazenar informações? Então, realmente, os robôs, as máquinas, principalmente na parte numérica, porque toda a programação deles é numérica, eles são muito, muito mais eficientes, não tem por que você fazer uma fórmula dessa não. Porém, se você não entender o princípio dos testes estatísticos, você vai olhar para isso aqui e não vai te significar nada. Então, ele faz, mas e daí? Para você, que queria saber se os meninos e meninas estão fazendo uso de vitamina D na mesma proporção, isso aqui não te diz nada. Você tem que interpretar a resposta. Por isso, e inclusive queria falar para vocês que a partir desse ano que eu incluí essa parte dos testes, tá? Aqui para a disciplina do 4.6. Porque como a gente não tem o software, até então eu não colocava, eu só citava que existiam, né, e as principais aplicações, tá? Mas a partir desse ano eu resolvi começar a colocar os prints e mostrar como se faz, primeiro para vocês verem que é possível, que não é difícil, e para vocês começarem a entender o princípio disso e o que significam os resultados desses testes estatísticos, tudo bem? Porque vocês têm que aprender isso também, igual, da mesma forma eu dou quando a gente dá aula no mestrado, tá bom? Vocês têm que começarem a desenvolver esse raciocínio. Que bom, Vitor, né? E se Deus quiser, Vitor, no futuro breve, vocês vão poder fazer o teste lá no laboratório de informática, né? Bom, como já faz 5 anos de espera, né? Eu não vou criar muita expectativa, mas um dia vai chegar. Até o Guyton novo chegou na biblioteca, gente, que eu pedi, chegou vários Guytons novos, novinhos. E veio até que rápido. Então, tudo é possível, né? Vamos manter aí na esperança. Então, olha só, mas o raciocínio da estatística é muito importante, tá bom? Para você entender desde os seus dados até os artigos que você lê. Vamos lá, para a gente começar a fechar. O que significa esse P menor que 0,05? Tá? Vamos olhar aqui. O que eu posso concluir disso? Se o P é menor que 0,05, pessoal, em qual área dessa curva de probabilidade ele está? Na parte branca ou azul?
Vamos lá. Vale olhar para o slide, na parte azul. Muito bem. Então, se ele caiu na parte azul, né, quer dizer que as proporções que esses fenômenos apresentam, elas não são iguais. Elas são diferentes, as proporções, tá? E além disso, como elas são diferentes, as proporções, então, o perfil do sexo masculino e feminino de uso de vitaminas, sim ou não, ele é diferente. Né? Então, quer dizer que conforme muda o sexo, isso interfere no uso de vitaminas. Então, há uma associação entre esses fenômenos. Tá? Então, como que eu interpreto isso agora olhando para a tabela 2x2? Veja bem, a nossa tabelinha era essa que vocês fizeram comigo no Excel. 5 meninos falaram que usam vitamina, 16 não. Lembrando que esses dados eu que criei. Então, foram 21 meninos na pesquisa. Ok. Meninas, 13 falaram que usam vitaminas, 3 não. Vitamina D, né? Agora no momento de pandemia. Então, 16 meninas. Então, o que eu fiz? Eu calculei as porcentagens, isso eu faço manualmente, tá? Então, o total é 21, tá? São 21 meninos. Então, 23%, tá? Usam vitaminas, 76 não usam. Meninas eram 16. 81% falaram que usavam, 18% não. E a gente fez o teste Q quadrado, por que foi o teste Q quadrado, pessoal? Porque são variáveis qualitativas. Masculino e feminino usa ou não. São qualidades, atributos que essas pessoas apresentaram na pesquisa, ok? Então, por isso eu escolhi esse teste. Tá? Teste para dados qualitativos, teste Q quadrado. E para ver se essa proporção de uso de vitaminas ou não é igual entre meninos e meninas. E se não for, aí eu vou tirar, se for ou não, eu tiro as conclusões. O teste falou que o P é menor que 0,05. O que significa? Que há uma diferença dessas proporções. Tá? Então, o fenômeno que acontece nos meninos de uso ou não das vitaminas, essa proporção de usar ou não usar, não é a mesma que acontece com as meninas. É diferente. Então, eu também posso concluir que o perfil, o sexo da pessoa está associado ao fato dela usar mais ou não a vitamina. Dependendo do sexo, às vezes a pessoa tem uma maior preocupação ou maior cuidado, vamos dizer, de procurar aquele tipo de medicamento, tá? Inclusive, até essa questão, inclusive com a vitamina D, isso acontece, né? Muitas vezes, pessoal, com relação ao sexo feminino, por conta da osteoporose. Inclusive, às vezes, há até prescrição, né? Mais para o sexo feminino do que o masculino, dependendo da situação de pós-menopausa, etc. Mas, enfim. Então, o que significa? O que eu posso concluir desses dados? O que eu poderia escrever? Quase o triplo, né? Mas cuidado, Rafael, porque o N não era o mesmo. Eu poderia ter 100 meninos e 15 meninas. E aí, né? Essa proporção a olho poderia confundir. Mas eu tenho que confiar no teste estatístico, que fez as comparações usando os parâmetros estatísticos. Então, o que eu poderia escrever? Eu olho, mas você fez certo, Rafael, de olhar que a proporção de meninas que usa, tá? Você fez bem de olhar, é muito maior que a de meninos. Ó, de meninas que usa, deu 81%. E os meninos que usam, nesse estudo, deu só 23%. Então, o que eu poderia escrever? Primeiro, como que eu sei que realmente essas proporções são diferentes? Ou se não são só aparentemente diferentes? Porque o teste estatístico me disse que são diferentes. Tá? Pronto. Então, o que eu poderia escrever a partir disso? Qual conclusão? O sexo feminino apresentou maior proporção de utilização de vitamina D do que o sexo masculino. E eu vejo que do 81 para o 23 foi 50, é só fazer 81 menos 23, tá? 57% a mais, tá? E olha a principal parte dessa frase, pessoal. P menor que 0,05. Isso quer dizer que eu não estou escrevendo isso só de olhar. Quer dizer que eu fiz o teste estatístico apropriado para comparar esses tipos de dados e que eu tenho 95% de certeza sobre essa conclusão. Percebem a importância? Percebem a importância? Sim ou não? Então, sim, Vitor, o que nós temos que começar a refletir a partir de hoje? Nossa, os meus dados são qualitativos. Eu começo a enxergar que talvez fosse possível fazer isso. O que eu vou fazer? Conversar com o meu orientador. Professor, será que não dá para a gente fazer um teste Q quadrado? Ué, teste Q quadrado, a professora Bianca faz com você, o professor Alex Jardim faz com você, e docentes.
né? Tá? Estou citando que eu sei, que os que eu tenho certeza que trabalham também com esse tipo de teste, mas assim, tem N outros, tá? Citando até porque eu conheço também, tenho parcerias em pesquisa, então eu sei. Eu quero dizer que não sou só eu, né? Mas assim, que você tem que procurar o seu professor e já levar a sugestão. E melhor ainda, se você achar um artigo parecido com o seu estudo, que usa o mesmo teste. Você fala, olha, professor, tá vendo esse estudo? Eles usaram. Vamos tentar explorar também isso no nosso, tá? Então, e para vocês verem essas possibilidades e a importância disso para a gente tirar conclusões validadas, tá? Uma última observação que eu quero fazer, acho que antes de passar para as explicações, para a explicação final da nossa atividade da semana que vem, tá? É que quando a gente faz o teste Q quadrado, tá? Evitar usar as palavras diferença, relação, tá? Porque isso é avaliado por outros testes estatísticos. Então, pessoal, existe teste de correlação, aí você fala de relação entre as coisas, tá? Existe teste que compara as diferenças, que é o teste T, que a gente vai falar semana que vem, tá? E esse teste compara, tá, a associação entre fenômenos, proporções. Então, a gente usa esse tipo de terminologia, ok? O que eu quero dizer? A estatística interfere até em como a gente pode escrever ou não, porque dependendo do termo que você usa, se ele não for o termo adequado para aquele tipo de dados, você pode estar escrevendo errado. Até na linguagem, tá bom? Professor, e onde que eu vou pôr essa frase? Lá no seu item resultados. Isso é uma conclusão da sua pesquisa, é um resultado seu. Mas eu já não pus no gráfico? Pois, você pôs no gráfico, e além disso, você analisou os dados do gráfico com um teste estatístico que te permitiu tirar essa conclusão, certo? Então, o gráfico ou a tabela foi a parte da estatística descritiva. E essa frase, ela foi um resultado, e a aplicação do teste e essa frase são resultados já da estatística inferencial. Tudo bem? E você vai escrever tudo isso que você fez também na sua metodologia. Olha, utilizei estatística descritiva pelo Excel. E se você usar inferencial, fiz o teste Q quadrado com o software tal. Você tem que falar isso na metodologia, tá bom? E depois você apresenta os resultados, tabela, gráfico e conclusões. Tá? Então, permite a gente tirar esse tipo de conclusão, tá bom? Aqui é só a nossa reflexão. Aqui no final, abri para perguntas, mas também, né, teve aberto todo o tempo, acho que a gente conseguiu interagir bem, né? Mas também vamos continuar interagindo na semana, vamos fazer, como eu falei, usar essa semana passada e essa até a próxima para fazer essa imersão na estatística, é super importante, tá bom? E perguntas que surgirem, mandem pelo fórum, que eu vou estar olhando, tá? Agora, a parte das tarefinhas, algumas eu já falei, tá? Mas só vou relembrar. Então, assim, amanhã eu tenho tutorial, mas provavelmente, no máximo entre amanhã e sexta, no Moodle, vão surgir os novos materiais para vocês, tá bom? Então, assim, quem não fez ainda e não olhou os materiais antigos da semana passada, que eu chamei de materiais pré-aula, tá? Vocês já olham, certo? E amanhã ou sexta vai entrar os novos materiais. Então, vocês vão, lá vai entrar um grupo de prontuários fictícios, igual eu falei. Cada dupla vai escolher 2 variáveis, então, por exemplo, sexo, renda familiar. Claro que de preferência você vai escolher 2 variáveis que se coincidir que tenha no seu estudo algo parecido, legal. Tá? E você vai fazer pelo menos análise estatística descritiva, tá? Daqueles prontuários. Então, vão ter lá, tipo, 10 pacientes, você vai ter que montar uma planilha e vai fazer análise estatística descritiva, cada duplinha. Faz a contagem, monta uma tabela com porcentagem, faz um gráfico, tá bom? Tá? E aí, você vai postar esses resultados num fórum. Eu vou criar um fórum chamado Análise de Prontuários, tá? E aí você vai lá e vai postar. Eu espero que dê para postar os gráficos, eu vou testar ainda. Se não der, eu vou criar lá um envio de tarefa, e aí vocês vão enviar um arquivozinho com essa tabela, esse gráfico que vocês fizeram. Pode até enviar um print da planilha, tá bom? O que importa é mostrar que vocês conseguiram, a partir do prontuário, chegar na estatística descritiva, que é uma coisa que todos aplicarão no TCC. Tá? Então, essa é a primeira tarefinha, essa é para a gente fazer até terça, tá bom? Tá? Porque depois, eventualmente, algum dos resultados vai ficar no fórum para todo mundo ver e compartilhar. Depois, vão assistir os vídeos para aproximar